As crianças de 3 a 11 anos estão liberadas para o culto ali da infância. Amém? Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, a partir do verso 41, nós estamos, particularmente eu, né? Nós não, mas eu particularmente estou falando nesse texto algumas quintas-feiras. Quinta passada, pastor Jean ministrou, mas eu quero continuar nas quintas-feiras, as oportunidades que eu tiver, eu quero continuar falando sobre Lucas capítulo 2, verso 41, até nós entendermos que podemos virar a página. Amém? Lucas 2 e 41, estamos juntos? Amém? O texto vai dizer: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José e nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Esse texto, ele narra uma transição espiritual, porque essa expressão ora vai falar sobre algo que sai do controle, algo que não era esperado, porém havia uma rotina em que eles já estavam acostumados todos os anos a trilharem, a fazerem. Só que nesta rotina aqui houve algo que sai do padrão, sai da conformidade. E Deus, Ele é um Deus que Ele se movimenta, Ele se move. O nosso Deus não é um Deus estagnado, parado. Ele é um Deus de movimento. E sabe que de tempo em tempo Deus vem e Ele mexe nos nossos costumes, Ele mexe nas nossas rotinas. E às vezes a impressão que dá é que a gente está perdido. E a bem verdade é que Deus faz isso para nos mostrar que quem está no controle sempre será Ele e nunca nós. É por isso que às vezes Deus vem e Ele movimenta as coisas, para mostrar que quem está no controle é Ele e não nós. Então Deus é um Deus de movimento e não um Deus de acomodação. O texto vai dizer que aos 12 anos, Jesus tinha 12 anos, quando José e Maria o perderam. Esta é uma idade aonde inicia-se um caminho de responsabilidade. E esse é um tempo que nós estamos sendo levados a este lugar de sermos responsáveis diante do Senhor. Sabe que a nossa responsabilidade, ela não é somente com as coisas do Senhor. Nós precisamos ser responsáveis diante do Senhor. Porque muitas vezes nós somos responsáveis com as coisas do Senhor, mas não somos responsáveis diante do Senhor. Pastor, o que é ser responsável com as coisas do Senhor? É como você lida com as coisas de Deus.
E às vezes, a gente consegue ser responsável com as coisas do Senhor, mas a gente não é responsável diante do Senhor. Então a gente consegue ter uma rotina, a gente consegue lidar com aquilo que aparentemente se chama obra de Deus. E a gente gosta de fazer a obra de Deus, sim ou não? Estou fazendo a obra de Deus. E às vezes somos responsáveis com a obra de Deus, mas não somos responsáveis diante de Deus. E é justamente isso que o pastor Márcio, ele ministrou aqui, a primeira parte inteira desse culto, nos levando, nos empurrando a sermos responsáveis diante do Senhor. Porque se você olhar para a vida de Davi, ele foi um excelente rei. Se você olhar para Davi, você vai ver que Davi, ele lidou excelentemente bem com as coisas de Deus. Davi, ele trouxe a arca da aliança de volta. Davi foi ele que levou o povo a restaurar o culto e a adoração a Deus. Ele lidou muito bem com as coisas de Deus, mas ele não conseguiu ser responsável diante de Deus com a sua vida. Observe isso. Observe que às vezes nós conseguimos sermos responsáveis com as coisas de Deus, mas não conseguimos ser responsáveis diante de Deus. Então, o interesse de Deus não é litúrgico. O interesse de Deus para com a nossa vida não é litúrgico. O interesse de Deus para com nós é com a nossa vida, não é com aquilo que eu faço. Não é com aquilo que eu desenvolvo, mas sim com aquilo que eu estou me tornando. Por isso que este é um tempo de sermos responsáveis diante de Deus, diante da presença de Deus. Então, quando Jesus, ele entende que precisava romper aquela conformidade, aonde todos os anos eles iam, chegavam, adoravam e voltavam, mas Jesus resolveu ficar. E quando Jesus ele fica, Lucas 2:43, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém. É interessante que o texto vai fazer menção de dizer que permaneceu o menino. Quem permanece é o menino. Essa é a visão, o menino ficou para trás. Mas aquilo que ele carregava, aquilo que ele iniciara, aquilo que ele começou a desenvolver, não era coisa de menino. Veja que é interessante que neste tempo de transição, nesse tempo de maturidade, algumas coisas elas não vão poder mais fazer parte da nossa vida. Porque às vezes carregamos algo, há um propósito, há uma palavra, mas essa palavra, ela não vai se dar dentro de um comportamento que nós ainda estamos insistindo em ter, é preciso deixar para trás. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Então, muitas vezes nós estamos tão ocupados em manter uma rotina e nós acabamos não percebendo que o tempo ele mudou, a estação ela mudou. Lucas 2:44 vai nos dizer que, pensando porém estar ele entre os seus companheiros de viagem. Esse era o pensamento de José e Maria. Ele está aí. Vamos embora porque está tudo certo, ele está aí. Então, José e Maria, eles não abandonaram Jesus por negligência,
mas sim perderam Jesus por excesso de costume. Então, às vezes, estamos tão acostumados a uma rotina, a uma forma de se portar, a uma forma de cantar, de orar. Por isso que nesses dias nós precisamos voltar a orar, pedindo que o Espírito gere em nós sensibilidade. Esses são dias que precisamos orar, pedindo que o Espírito volte a gerar em nós sensibilidade. Porque se nós não formos sensíveis ao Espírito, nós vamos manter uma rotina sem o Espírito nos conduzir, sem o Espírito nos levar diante da presença de Deus. Então precisamos pedir que o Espírito gere em nós sensibilidade nesses dias. Mateus 15 e o verso 8 vai nos dizer: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, ele está longe de mim. Evangelho de João capítulo 4 vai nos dizer que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que ele procura não é adoração, o que ele procura é adoradores. Então não é sobre o que eu ofereço, é sobre o coração, é sobre aquilo que eu tenho me tornado, é sobre aquilo que eu sou diante dele. Então é possível manter práticas religiosas e perder a centralidade da presença. Eu não sei se vocês já observaram, mas esses cultos que nós estamos falando sobre maturidade, você já percebeu que nós estamos falando sobre a presença de Deus? Todos os cultos, sempre estamos falando sobre a presença. Porque o que vai nos tornar maduro é a presença de Deus. O que vai tirar a imaturidade de nós é a presença de Deus. O que vai nos levar a um lugar de sermos responsáveis é a presença de Deus. O que vai nos levar a um lugar de nos tornarmos semelhante a Ele é a presença de Deus. Então a gente pode manter práticas religiosas e mesmo assim perder a centralidade da presença. Então, às vezes, nós entramos num lugar onde a gente diz assim, tão estranho, né? Principalmente aqueles que carregam uma experiência de alguns anos no Evangelho, eles dizem assim, o tempo mudou, né? Não tem mais poder de Deus. Antigamente tinha muito poder. Antigamente tinha cura, manifestação, milagres extraordinários. Cadê o poder de Deus? E a gente fica perguntando aonde está. Porque ainda tem pessoas que se reúnem para procurar o poder de Deus, mas tem poucos que se reúnem para buscar a vontade de Deus. Ainda tem muitos que se reúnem, multidões e multidões que se reúnem para buscar o poder de Deus. Queremos ver o poder de Deus, queremos sentir o poder de Deus, queremos voltar a nos arrepiar, queremos voltar a ter sensações, mas são poucos aqueles que se reúnem para buscar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela vai exigir que nós venhamos perder a nossa vida, deixar a nossa vida, abrir mão da nossa vida, para que realmente a vida de Deus, ela seja vivida por nós. Então, maturidade é nós buscarmos a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? E se você entrar neste lugar de realmente querer buscar a vontade de Deus, a primeira coisa que vai acontecer com você é que você será frustrado. Porque quando eu busco a vontade de Deus, a primeira coisa que Deus faz é eliminar as minhas vontades. Então, quando você entra num lugar de buscar a vontade de Deus, você entra num lugar de frustração.
a sua alma é frustrada, a sua expectativa é frustrada, os seus sonhos são frustrados, os seus pensamentos a respeito de quem é Deus, como é Deus, a forma que Ele se move, a forma que Ele faz, você será frustrado. Porque Jesus, Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Por quê? Porque o que eles esperavam não era o Jesus que veio. Porque a vinda de Jesus os frustrou. Então, se nós queremos realmente buscar a vontade de Deus, nós vamos precisar estar aberto, que Ele faça do seu jeito, da sua forma e do seu querer. Então, o verso 44 vai nos dizer que eles procuravam entre os parentes, e não o achando, voltaram a Jerusalém à sua procura. O verso 44, o verso 45 vai nos dizer: assim, quando chegou a Galiléia, não, é 2, eu não estou em João 4 ainda, João 2:44, é Lucas, né? Me confundiu lá, eu vi João lá, mas é Lucas. Obrigado por quem gritou aí embaixo. Lucas 2, pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, eles achavam que Jesus estava entre os companheiros, entre os seus parentes. Então, quando nós percebemos que algo está errado, nós sempre vamos tentar reencontrar Deus. Sempre que você identifica, eu o perdi, a comunhão não é mais a mesma, porque todos nós aqui já experimentamos de Deus. Todos nós já experimentamos de Deus, irmão. De formas diferentes, ou de níveis diferentes, como você queira dizer. Essa palavra de níveis, eu estou tendo um pouco de dificuldade com ela nesse tempo, porque parece que torna uns melhores do que os outros, né? Então, eu não sei, mas todos nós já experimentamos de Deus de formas diferentes, níveis diferentes, mas todos nós já experimentamos de Deus. E você sabe quando a comunhão não é mais a mesma. Você sabe quando a ligação não é mais a mesma. Você sabe quando você está distante dele. E quando eles perderam Jesus, então eles voltaram a procurar. E eles procurando entre os seus parentes, entre os seus companheiros de viagem. Porque quando percebemos que algo está errado, tentamos reencontrar Deus dentro do nosso próprio sistema de referências. Olha isso. Jesus não estava entre os companheiros de viagem. Jesus tinha ficado. Mas eles procuram entre os companheiros de viagem. Porque sempre a tendência é nós procurarmos a Deus, voltarmos a uma comunhão com Ele, num formato que a gente aprendeu. O que eu aprendi? Eu aprendi que tem que orar na madrugada. Eu aprendi que tem que orar no monte. Eu aprendi que tem que orar agarrado num pé de uma árvore. E aí as pessoas vão dando receita. Pastor Márcio falou algo aqui tremendo essa noite. Quando Davi expressa no Salmo 51, dizendo: Senhor, eu pequei, mas eu pequei somente contra ti. Porque quando o profeta Natã o confronta, o profeta Natã vai dizer: olha, você pegou uma ovelhinha, você foi contra o homem mais pobre da cidade, e vai apontando. Mas Davi, ele tem um outro posicionamento. Davi, ele vai dizer: Senhor, eu pequei somente contra ti. Só contra ti eu pequei, contra mais ninguém. Sabe o que Davi estava dizendo? Davi estava dizendo: se tem algo que eu preciso
se tem algo que eu preciso me reencontrar, se tem algo que eu preciso novamente me achar, é no Senhor, não é em mais nada. Não é sobre pessoas, não é sobre situações. Se tem um lugar que eu preciso me encontrar, é o lugar que eu perdi, eu preciso me reencontrar no Senhor. Mas a tendência é que quando nós o perdemos, a tendência é que nós venhamos procurar nos nossos próprios sistemas, aonde nós estamos acostumados a lidar. E por isso Isaías 55 vai dizer de 8 a 9, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A forma que Deus está trabalhando nesse tempo foge daquilo que eu sei, daquilo que eu domino, daquilo que eu me movimento. Eu preciso buscar, compreender, entender o que Deus está fazendo, para que eu venha buscar exatamente a sua pessoa, e não buscar coisas que talvez possam me levar até Ele. Mesmo José e mesmo Maria, tendo afinidade com o menino Jesus, fala para mim, vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui, fala para mim, Maria, ela sabia quem ela estava gerando, sim ou não? Sim ou não? Ela sabia quem Jesus se tornaria, sim ou não? Vamos lá, sim ou não, gente? O anjo não falou para ela, o anjo não disse para ela quem ela ia gerar, o anjo não disse, e ele será, o seu nome será Emanuel, o anjo não falou tudo para ela, ela não sabia quem ela estava gerando. Então como que José e Maria chegam a uma compreensão de ter perdido ele entre os seus parentes? Como que ela chega a uma compreensão, eu perdi ele entre os parentes? Se ela sabia quem ela estava gerando, se ela sabia quem ele iria se tornar. Sabe, às vezes estamos tão acostumados a viver uma rotina, crentez, evangeliquez, que nós não entendemos a movimentação dos céus. E por isso que Ele está nos empurrando a um lugar de maturidade, porque não é mais procurar no mesmo lugar, não é buscar mais do mesmo jeito, não é adorar mais da mesma forma, não é mais cantar do mesmo jeito. Ele está nos empurrando a um lugar mais alto. E por isso, eles o perderam. Quantos dias? Vamos lá, quantos dias eles o perderam? Vamos lá, gente, quantos dias? 3 dias. O que isso fala com você? Eles o perderam 3 dias. 3 dias. 3 dias está falando da sua morte. 3 dias está falando da sua morte, está falando da sua ressurreição. Ele já estava apontando, ele já estava falando sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. 3 dias eles o perderam. Maturidade tem a ver com morte. Maturidade tem a ver com morte. Pois se o grão de trigo, ele sendo plantado, ele não morrer, depois de 3 dias, ele não dará muito fruto. Quando você planta ele, tem que morrer, para que depois ele nasça e dê muito fruto. Maturidade, meu irmão, maturidade não vai ficar mais sério. Maturidade não é mais não sorrir. Maturidade não é mais não brincar. Estou falando de coisas sadias. Sadia. Maturidade não é agora tratar todo mundo com brutalidade, ser ignorante. Não, maturidade não é isso.
Essa semana eu cheguei na loja do meu irmão, e quando eu cheguei na loja do meu irmão, chegou uma cliente muito insatisfeita, mas chegou brava, mas pensa brava aquela cliente. E ele conversou com ela e tal, pegou o produto, consertou o que tinha que consertar e tal, foi lá, deu mais uma garantia para ela, e ela disse: como é que fica? E ele disse: está tudo certo, a loja se compromete com o produto, com o cliente. Ela botou um sorriso no rosto, mudou o semblante daquela mulher. E aí, quando ela foi embora feliz da vida, ele olhou para mim e disse: pastor, eu preciso ir para o céu, né, pastor? Eu tenho que ir para o céu, eu mereço ir para o céu. Eu falei: não, você não pode ir para o céu. A terra precisa de mais homens como você. A terra precisa de mais homens como você, que vão atender clientes, que vão tocar pessoas, que vão revelar Cristo. A terra precisa de mais homens como você. Maturidade não tem a ver, irmão. Maturidade tem a ver com a morte. Morte de um eu, morte de um orgulho, morte de uma soberba. Sabe, morte de coisas que não muda somente perfil, mas que muda uma realidade de quem realmente você está deixando e quem você está passando a ser. Maturidade é um lugar onde você não se esforça para ter um comportamento, você se torna, irmão. E é exatamente isso. Jesus, ele veio para cumprir a vontade do Pai. E por mais que José e Maria dissessem: passa para casa, moleque, que se fosse a mãe, a mãe gaúcha, já estava com um chinelo na mão, uma vassoura, uma vara: passa para casa, moleque. Está pensando o quê? Jesus, ele vem para cumprir a vontade do seu Pai Celestial. Maturidade, irmão, tem a ver com morte. Então, 3 dias nas Escrituras sempre apontam para um lugar de transformação. Sempre quando nós vamos olhar para as Escrituras falam de 3 dias, fala sobre transformação. Se nesse tempo estamos falando de maturidade, e se nesse tempo estamos entendendo sobre maturidade, por favor, deixa eu te dar um conselho: esquece o teu vizinho, esquece o teu colega de ministério, esquece o teu irmão que senta sempre do lado do teu banco, e entenda aquilo que o Espírito está gerando em você, e deixe o Espírito te levar a esse lugar de uma transformação espiritual. Porque às vezes ficamos tão presos a outros, querendo segurar a outros, puxar a outros, que acabamos ficando no mesmo lugar que muitos estão, e às vezes até lugares piores ainda. Então 3 dias aponta para a transformação. Lucas 24 e 46, assim está escrito, que o Cristo padecesse e ressuscitasse ao 3º dia. Jesus, ele deixa uma forma de relação e ele assume outra. Jesus, antes da cruz, se relacionava de uma forma, depois da cruz ele passa a se relacionar de outra forma. E a igreja madura é uma igreja que acessa Cristo depois da cruz e não antes da cruz. É uma igreja que entende quem é o Cristo ressurreto, ressuscitado, e se relaciona com esse Cristo ressurreto e ressuscitado. Lucas 2 e 47. Lucas 2 e 47. E todos que ouviam, muitos se admiravam com a sua inteligência e das suas respostas. José e Maria, apavorados, procurando Jesus, e Jesus no templo, ensinando os doutores da lei.
E olha o que o texto diz. O texto diz que eles se admiravam com aquele menino, com a inteligência dele, com a sabedoria dele. E Lucas 2:48, que é o próximo texto, logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizesse assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Olha isso, Jesus ensinando os mestres, os doutores, e José e Maria procurando, preocupados, dizendo: filho, por que tu fizesse isso? Filho, o que aconteceu? Sabe o que é isso? Isso é o medo de perder o controle. Maturidade é um lugar aonde você não controla mais nada. Maturidade é um lugar onde você precisa abrir mão do controle e permitir que Jesus ele faça do jeito dele, da forma dele e da maneira dele. José e Maria vai dizer: nós somos os teus pais, nós temos autoridade sobre você, você tem que pedir, você... Não é assim não. Provérbios 29:25. O temor do homem amarra a laços. Esse é um tempo aonde não podemos andar em medo, andar em temor, andar em pavor. Aquilo que Deus tem nos confiado, meu irmão. Se Deus te confiou, é porque o desejo de Deus é que você venha desenvolver a partir do jeito dele, da forma dele e da maneira dele. José e Maria, mesmo admirados, mesmo surpreendidos, dizendo: uau, nosso filho botou os doutores da lei na roda e está ensinando. Mas no final eles disseram: filho, a gente fez isso. Sabe aquele dia que você prega, canta, profetiza e vira tudo? E na segunda-feira você está na ressaca espiritual, e você diz bem que aquele homem que estava lá em cima ontem podia estar aqui agora. Você diz: cara, que vazio, que doideira, meu Deus. É porque não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Aquele que tiver que se gloriar, aquele que tiver que se gloriar, que se glorie do Senhor. Não tem a ver conosco, irmão. Nunca teve. Nunca teve. Não, porque nós somos os teus pais. Lucas 2:49. Aqui, irmão, aqui é forte. Lucas 2:49. E ele lhes disse: por que vocês estão me procurando? Olha o que ele vai dizer: vocês não sabem. A maturidade, ela nos leva a saber. A maturidade nos leva a saber. Vocês não sabem que me convém tratar dos negócios do meu Pai. Sabe, essa frase, ela revela identidade, vocação e prioridade. A maturidade, ela vai revelar uma identidade de quem realmente nós somos. Vai liberar sobre nós, manifestar sobre nós a vocação. E qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade? Eu vou encerrar aqui essa noite.
Qual é a nossa prioridade? Esses são dias que a gente precisa estar em paz e na paz. Se você não estiver em paz e na paz, você vai viver uma vida atribulado. Pastor, existe crente atribulado? Existe. Existe ministro atribulado? Existe. Existe pastor atribulado? Existe. Irmão, eu já preguei atribulado quantas vezes, irmão? Quantas vezes? Quantas vezes atribulado? Não foi nenhuma nem duas atribulado. Cadê esse povo? Esse monte de cadeira vazia. Que estão aonde? Por que não vieram? Que está tudo errado? Que não... Irmão, já preguei atribulado. Se você, irmão, se você não compreender, se você não entender o que Jesus está dizendo, olha o que o menino Jesus está dizendo para os seus pais. Vocês não sabiam? Olha o que o menino Jesus está dizendo para os seus pais. Vocês não sabiam que me convém tratar dos negócios do meu pai? Isso aqui fala de identidade, irmão. Isso aqui fala de vocação e prioridade. Se você não entender isso aqui, você vai viver dias atribulados. Por quê, pastor? Porque quando você entende qual é a sua identidade, quando você entende a sua vocação e qual é a sua prioridade, você vai compreender que cada um tem a sua prioridade. Cada um tem, irmão. Todos querem receber de Deus, mas nem todos amam a Deus. Vamos lá. E se você não entender que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, se você ainda, mas o fulano, irmão, você vai se tornar atribulado. Esses são dias de estar em paz, irmão. E fulano, e beltrano, e ciclano, eu não sei, irmão. Eu não sei, eu estou em paz. Esses são dias de você fluir, irmão. Esses são dias de você estar alegre, irmão. Esses são dias de você se mover em um lugar onde você diz assim: vocês não sabem. Vocês não sabem. Sabe, Jesus, o menino Jesus, pastor Jean, o menino Jesus olhou para José e para Maria e diz: meu pai usou vocês, meu pai usou o teu ventre, mulher. O meu pai fez o anjo descer, homem, e te convencer a ficar casado com ela. Sabe, o meu pai usou vocês para um propósito, mas mesmo ele usando vocês, vocês não sabem. Mesmo ele usando vocês, vocês não sabem. Mas eu sei, eu vim para tratar os assuntos do meu pai. Então, por favor, quem não sabe, deixa eu fazer aquilo que eu estou sabendo, aquilo que eu estou entendendo, aquilo que eu estou compreendendo. Se faz nesse tempo necessário eu tratar dos assuntos do meu pai. Então, para alguns é uma religião, para outros é uma igreja, para outros é um costume, para outros, me ajuda aí, é um negócio, para outros é um network, para outros, mas para mim, é o que Jesus está dizendo, para mim, é sobre uma realidade eterna. Então eu quero liberar isso aqui essa noite. Você que está aí no staff, trabalhando, bonito. Você que está tirando escala aí. Para alguns é só uma escala, mas talvez para você está dizendo: eu estou cumprindo o propósito do meu pai. Sabe, para alguns é mais uma quinta-feira. E não tem problema, irmão. Vamos lá.
Chega de empurrar pessoas para lugares aonde elas não querem ir. Eu disse para a Maíra quando eu saí de casa, nós estávamos conversando sobre isso. Chega de empurrar pessoas para onde elas não querem ir. Porque nos dias de Noé, muitos casavam e davam-se em casamento. Porém, Noé estava cumprindo uma palavra que ele recebeu. 120 anos cumprindo uma palavra. Ô velho doido, ô velho maluco. Ouviu uma voz e enlouqueceu. Ouviu uma voz e está aí, no meio desse mato, arrancando árvore, pregando, construindo. Bicho doido. Vai chegar uma hora que alguém vai dizer: Noé, por que nós não acreditamos em ti? Não, vocês não eram obrigados. Por que a gente não te ouviu? Vocês não eram obrigados. Por que vocês não eram? Mas tem alguém que está entendendo, que está dizendo: vocês não sabiam, mas eu estou tratando dos negócios do meu pai. João 4:34. João 4:34. Encerrar aqui, quinta-feira que vem eu continuo. João 4:34. Isso é maturidade. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Uma vez fui almoçar na casa de um irmão, e o filho desse irmão, sobrinho do pastor Lucas Robaldo, ele disse assim para mim: ô pastor, na época ele era pequenininho, ô pastor, diz para mim, qual é a comida preferida de Jesus? E o pai dele disse: que é isso, menino? Jesus não tinha comida preferida? Eu disse: tinha. Aí o irmão ficou olhando para mim: tinha, pastor? Eu falei: tinha. Qual era? Fazer a vontade do Pai. Maturidade, irmão. Maturidade não é buscar o poder de Deus, não é buscar os benefícios de Deus. Talvez, podemos encerrar? Sim ou não? Talvez você nunca vai batizar alguém. Se você quiser, nos pede que a gente deixe você entrar na piscina. Mas talvez você nunca vai batizar ninguém. Talvez você nunca vai orar por alguém e alguém vai ser curado, e você vai ver milagres extraordinários. Talvez, sei. Talvez você nunca vai ver coisas terríveis, extraordinárias, miraculosas. Talvez você nunca vai ver. Talvez você só vai ser aquela pessoa fiel. E aí talvez você até queira se frustrar e dizer: pô, mas nunca fiz nada para Deus, nunca, ou melhor, assim, nunca aconteceu nada através de mim. Aí Jesus vai dizer: mas você sempre procurou fazer a minha vontade. Ah, irmão, aleluia. A gente ainda é levado a nos mover por sensações, por evoluções, e tudo que Deus deseja é que a gente faça a sua vontade. E talvez pessoas não reconheçam você, talvez homens não reconheçam você, talvez lugares não reconheçam você, talvez você é só mais um crente. Mas vai chegar naquele dia em que muitos que eram bombásticos, o Senhor vai dizer para eles:
Eu não vos conheço. E eles vão dizer: mas Senhor, no teu nome nós pregamos, cantamos. É porque Deus pode usar desconhecidos. Ele pode usar desconhecidos. Porque esses desconhecidos que ele diz: eu não vos conheço, eles pregaram, cantaram, profetizaram. Deus pode usar desconhecidos, mas Deus não pode construir com estranhos. Desconhecidos podem ser usados, mas somente aqueles que fizeram a vontade do Pai podem ser aceitos. E ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. E aí você vai dizer: mas Senhor, eu nunca preguei para uma multidão, eu nunca... mas você cuidou dos seus filhos como ninguém. Você foi uma mãe extraordinária. Você ensinou seus filhos a temerem o Senhor. Entra para o meu gozo, vem para cá, vem. Aí você vai dizer: mas Senhor, eu nunca preguei para uma multidão, nunca... mas você foi um homem de um caráter. Você foi um homem fiel, um homem digno, um homem trabalhador. Vem, entra para o meu gozo. Maturidade é isso. Maturidade são homens e mulheres que não querem impressionar a Deus. Eles só querem fazer a vontade de Deus. Eu quero encerrar essa noite dizendo que o Senhor está nos levando ao lugar de maturidade. Você vai ver sempre Jesus reposicionando os discípulos, sempre, sempre. Pedro era um cara que impressionava demais, cara. Pedro impressionava. E Jesus reposicionando, dizendo: Pedro. Sabe, não é tempo de impressionar com dons, com talentos, com habilidades. É tempo de fazer a vontade de Deus. Busque nesses dias, busque intensamente descobrir, saber, conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Fique em pé comigo. Não busque coisas extraordinárias nesses dias. Não busque movimentos de avivamentos, porque você pode se impressionar com fogo estranho. Mas ainda há um lugar que você precisa estar, que é estar nele. E nesse lugar de estar nele, é um lugar aonde, nesse lugar de estar nele, é um lugar aonde ele não precisa te impressionar. Se você todos os dias quer ser impressionado pelo Senhor, isso só revela que você não o conhece. Todo dia, quando você diz: hoje eu quero que o Senhor me mostre algo, é porque você não conhece o Senhor. O lugar da intimidade não é um lugar para você se impressionar, porque você já o conhece. É um lugar para você desfrutar dele. E você chega lá e você diz: Senhor, não há nada novo que eu vim buscar aqui não, porque o Senhor é suficiente. Eu só vim aqui para estar contigo. Não precisa me impressionar não, Senhor. Há um homem que congrega conosco aqui nessa casa, que ele recebeu o diagnóstico de morte, e a sua família disse: vamos orar,
E ele disse: eu pedi para o Senhor me curar? Não vou. Eu não sou digno. Eu passei quase toda a minha vida longe do Senhor. Eu não sou digno de pedir para Ele me curar. Eu só tenho que agradecer a Ele por todos os dias que eu já vivi. O homem chegou no médico. O médico fez os exames e disse: o senhor não tem nada. O senhor não tem nada. Só pode ter sido milagre. Sabe o que é isso? É alguém que não está esperando o Senhor o impressionar. É alguém que diz assim: eu já sei que tu é Deus. Se tu fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E é nessas horas que Deus diz: esse camarada. É nessas horas que Deus diz: essa pessoa, ela me ama sem interesse, me deseja sem interesse. Isso é maturidade. Maturidade é aonde se reúne, pastor Rosélia. Maturidade é aonde se reúne 2 ou 3 em meu nome. Não é uma multidão, é onde se reúne 2 ou 3 em nome, em busca dele. Maturidade é alguém que entra para o quarto, ou na sala, na cozinha, eu não sei, senta ali no seu lugar de comunhão, deita, ajoelha, e às vezes não tem nem palavra, às vezes não tem nem uma oração, com uma abertura, não tem nada, mas diz: Senhor, eu estou aqui, porque aqui é o lugar que eu tenho que estar, aos teus pés. Eu quero orar com você essa noite. Eu não tenho nada para lhe impressionar essa noite, absolutamente nada. Pastor, me entrega uma palavra. Pastor, fala algo de Deus para mim. Você ainda não percebeu? Você não sabe? Hein, José? Hein, Maria? Você não sabe? Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo extraordinário que o Senhor nos concede. Espírito Santo, abra os nossos olhos, não somente os nossos lábios, como foi falado aqui essa noite. Abra os nossos olhos. Espírito Santo, abra os nossos olhos. O mesmo Espírito que abriu os olhos do moço, do profeta Eliseu, o mesmo Espírito que abriu os olhos do moço do profeta Eliseu, abra os nossos olhos, para que venhamos voltar a ser atraídos pelo Senhor. Há uma beleza em Ti que ainda não vimos, há uma sabedoria em Ti que ainda não conhecemos, há uma ciência em Ti que ainda não acessamos, há uma glória em Ti que ainda não tocamos. Há em Ti uma beleza que deve nos atrair mais do que este mundo. Há uma beleza em Ti que deve nos atrair mais do que preocupações, mais que crises de ansiedade, mais que desespero. Há uma beleza em Ti que deve nos atrair nesses dias. Espírito de Deus, Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, abra os olhos do Teu povo, abra os nossos olhos. Não é sobre pecado, mas é sobre aquele que tira o pecado do mundo. Espírito Santo, Espírito que nos convence de toda justiça, juízo e pecado, convence-nos a voltarmos a um lugar de eternidade. Convence-nos, Espírito de Deus, leve a nossa mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Leve o nosso comportamento à obediência de Cristo Jesus. Leve os nossos olhos a contemplar o Senhor. Leve os nossos ouvidos a ouvir o Senhor. Leve a nossa boca a proclamar as grandezas do Senhor.
Espírito de Deus, nos transiciona nesse tempo. Nos transiciona neste tempo, Espírito Santo. Nos transiciona a esse lugar aonde a tua glória, ela não será uma sensação, ela será uma verdade que nos toca, e quando nos toca, nos transforma, e quando nos toca, nos muda por completo. Espírito Santo, Espírito de Deus, eu estou correndo, oh Espírito Santo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés, eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés, eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés, eu só quero estar, eu só quero estar, eu só quero estar aonde está o meu Senhor, eu só quero estar, eu só quero estar, eu só quero estar aonde está o meu Senhor. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar o amor do Pai, os meus esforços, que a graça do Filho, não compram que a bondade, Deus, os meus esforços, a comunhão e a não consolação te do Espírito Santo de compram. Deus seja com todos Eu te vocês, conheci desde agora e para todo sempre, quando em nome de aprendi Jesus. a descansar, e eu só quero estar, e eu só quero estar, eu só quero